Olá, Bruno. Obrigada pela disponibilidade para esta entrevista. Estás no Tramagal em quarentena, certo? Há quanto tempo? Exatamente, eu cheguei desde sexta-feira e depois, como eu comecei a fazer as primeiras contas de matemática muito por alto, eu percebi logo que iríamos entrar em quarentena e por isso é que eu também vi logo na sexta-feira e pronto, para ficar cá. E queria, havendo esta possibilidade de haver quarentena, decidi vir para cá, para Tramagal. Na sexta-feira 13. Profético. Eu sei que tu tens uma forma de lidar com isto provavelmente muito mais descontraída do que outros portugueses, porque já passaste não por uma, mas por duas situações complicadas de quarentenas a sério, com um vírus bem pior chamado ébola, certo? No Congo e na Serra Leoa. Fala-nos um bocadinho dessa tua experiência e dos paralelismos que podes ou não fazer com o que estamos a viver agora. Claro, a minha primeira experiência com o ébola foi, portanto, inicialmente foi uma coisa um bocado distante, porque eu estava no Congo, mas pronto, o Congo é o segundo maior país da África e nós não estávamos numa região com ébola na fase inicial, mas como eu estava a viver no Ruanda, na fronteira com o Ruanda, ficava sempre mais fácil para nós apanharmos o avião para voltar para a Europa e ir pelo Ruanda por Kigali. E então era a loucura em termos de controle nos aeroportos do Ruanda, e foi aí que eu deparei-me com os maiores aparatos, ou seja, pessoal completamente vestido com o material de proteção, com termómetros daqueles tipo de pistola, bem, e todo uns protocolos de segurança que eram muito rigorosos. E, aliás, bastava ter uma pontinha de febre para imediatamente sermos postos em quarentena. E nem sempre, eu no Ruanda, portanto, eu sou sincero, não sabia muito bem como é que eram as quarentenas, mas, por exemplo, quando eu estava na Serra Leoa, aí já a viver diariamente com o ébola, e eu, portanto, no Congo eu estava a trabalhar em saúde pública, mas sobretudo num projeto de investigação-ação para encontrar portanto, um produto para fazer tratamento de água, portanto, especialmente na zona dos Grandes Lagos, e aí pronto, todos os protocolos de segurança e toda a parte, tanto de alguma quarentena como a parte de protocolos de segurança, por outras razões de guerra, de guerrilhas e tudo isso, pronto, aí era um stress muito forte, tanto a parte de podia haver qualquer entrada súbita do ébola pela nossa cidade, ou uma guerrilha qualquer. Portanto, aí foi aí que eu comecei verdadeiramente a viver com protocolos de segurança super apertados, muito mais do que quando eu vivi no Médio Oriente. Eu fui para o Médio Oriente um ano depois da invasão do Iraque, ou seja, as coisas ainda estavam bastante tensas, tanto na Jordânia como na Síria, mas foi no Congo que eu vivi as primeiras grandes experiências em termos de ficar fechado dentro de um compound, a viver com todos os meus colegas de trabalho, temos que partilhar uma casa todos, e essa foi a primeira grande experiência de perceber que a nossa liberdade não vai até onde começa a liberdade do outro, mas a nossa liberdade é tão grande ou tão pequena quanto a liberdade do outro. Portanto, as liberdades são de facto coisas partilhadas. Depois, quando eu estive no ébola, no Congo, na Serra Leoa, aí fui com uma organização francesa chamada Soltis, uma organização médica internacional, especializada na melhoria, portanto, especializada em sistemas de melhoria da saúde pública, desde análise a hospitais, a postos de saúde, fazer uma grande análise de tudo o que há, o que está, e depois com uma política muito forte de não substituição, ter médicos, ter enfermeiros, ter farmacêuticos, a dar formação aos médicos locais para a melhoria do sistema de saúde. Aí nós estávamos a trabalhar sobre, portanto, era uma vez mais, portanto, a organização médica tinha muitos médicos e farmacêuticos,
e nós estávamos a trabalhar sobre os impactos do ébola no tratamento de pacientes de HIV e tuberculose. Isso por um lado, e pelo outro próprio lado, portanto, melhorar tudo aquilo que era o sistema, desde triagem à parte de identificação, à parte da seleção, à parte de tudo. E sem dúvida nenhuma que aí, estando eu a chefiar a missão, com expatriados, eu não gosto de usar o termo expatriados, mas com staff internacional e staff nacional, eu fui responsável por delinear todo o plano de contingência comportamental, em termos de segurança, em termos tanto do próprio staff, porque nós basicamente trabalhávamos dentro dos hospitais, ou seja, íamos aos hospitais, às clínicas de HIV, às clínicas de TB e às próprias secretarias, triagem, etc, etc. Portanto, estávamos expostos e uma das coisas que de facto me perguntavam ontem era a questão do que é que era semelhante, o que é que não é semelhante. E é assim, sem dúvida nenhuma que nós lá estávamos muito mais facilmente expostos ao ébola do que nós cá estamos expostos tanto ao Covid-19. Sem dúvida nenhuma que eu respeito muito o medo, eu respeito muito... porque isto é a primeira vez que está a acontecer em Portugal, portanto, para os serra-leoneses ou para o pessoal do Congo, agora é o ébola, e o pessoal já sabe o que é que tem que fazer, já sabe o que é que não pode fazer, já sabe o que é um comportamento de risco, já não brinca com a situação, porque, por exemplo, quando tivemos na Serra Leoa, quando tivemos um surto mais forte na cidade, e o pessoal disse, olha, vamos redobrar a contenção que já temos. Portanto, nós tínhamos lockdown, ou seja, nós a partir das 5 ou 6 da tarde não podíamos sair de casa. Não podíamos sair de casa, em que a polícia e o exército estavam na rua, e se alguém não parasse à ordem, portanto, eles tinham a autorização para disparar. Porque lá está, enquanto nós, e isto é uma coisa engraçada, porque desculpa que eu estou a falar e eu vou falando. Não, estás a falar muito bem. Sim. É muito engraçado que sempre que eu vou falar numa conferência, eu falo sempre da questão de que os direitos humanos serem muito importantes e de serem fundamentais para que nós tenhamos a noção do quão importante é proteger o indivíduo, mas é engraçado que as únicas 2 vezes que se fala de comunidade não defende com tanta vimência a comunidade como defende o indivíduo. E neste tipo de catástrofes é muito engraçado ver-se a própria desconstrução dos direitos humanos, porque neste momento que uma pessoa, que há ordens de um Estado, não é, de um governo, a dizer que a ordem é não sair ou não fazer para não prejudicar os outros, e quando nós vemos agora na televisão alguém a desrespeitar a polícia ou alguém a dizer não, eu faço o que eu quero, e é engraçado que eles dizem, não pode fazer o que ele quer, não é? Porque temos que ter cuidado com a saúde dos outros. É preciso nós chegarmos a uma situação praticamente extrema, a uma situação de apuros que nos faz pensar no nosso lugar na sociedade e o impacto que o comportamento dos outros tem na nossa vida, para nós dizermos, é muito importante o indivíduo, e agora a mim apetece-me ir ao bar, ou apetece-me ir à discoteca, ou apetece-me... mas eu até queria, mas os outros não vão, não é? Portanto, a parte da própria desconstrução dos direitos humanos é muito, muito importante que se faça nesta altura, para perceber que, de facto, nós somos um todo, ou seja, nós como população somos um todo. E esse todo, sem dúvida nenhuma, que se nós pensarmos em humanidade, se formos muito crus e muito frios a dizer,
a humanidade é mais importante que o indivíduo. Enquanto Exato. os direitos humanos é exatamente o contrário, é o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo. E isso é interessante, neste momento, haver esse momento de reflexão. Uhum. Mas nesses países onde estiveste, por exemplo, esse exemplo da Serra Leoa, em que viveste esse tipo de situação de uma forma mais, quer dizer, foi o teu dia-a-dia, além de tudo o resto, da pobreza, da falta de coisas que nós aqui damos sempre por garantidos, abrir uma torneira e poder beber água da torneira ou o que for, esse tipo de coisas todas, ter eletricidade, internet, para nós, como nós estamos aqui também a falar. Mas nesses locais, como dizes, as pessoas estão mais habituadas a perceber que quando é para respeitar e para fazer esse tipo de coisas em saúde pública fazem, não é? Se não fazem mais é porque não podem, não é? Sei lá, como aqui as pessoas têm que se estar a dizer, olha, têm que lavar as mãos, não é? Nesse tipo de sítios, às vezes até deve ser difícil ter água, que para nós é tão fácil, mas as pessoas têm esses cuidados, sabem que não podem, põem em risco não só a sua saúde, como dos seus familiares, dos seus vizinhos e das suas aldeias e por aí fora. Achas que isto pode ter uma... Deixa-me só fazer um parentezinho. E muitas vezes era o pessoal da Serra Leoa que me dizia, Bruno, opa, não te esqueças de pôr o gel, Bruno, não te esqueças de medir a temperatura. Eram eles próprios a dizerem-me a mim que em teoria era o chefe deles, não é? Mas eu tipo, isto, pronto, nada me apanha, quer dizer, mas calma, não pode ser assim, não posso pensar assim, desculpa. Exatamente. Não, é mesmo isso, é mesmo isso. E aqui, eu creio que há muito ainda essa, e é normal, nós nunca vivemos, como dizes, em Portugal, uma situação deste género, e ainda bem, mas por outro lado, houve esta coisa que eu creio que é muito portuguesa também, mas que existiu em todo lado, que é inicialmente desvalorizar, depois brincar com a situação, depois dizer, está tudo parvo, agora vamos lá preocupar com isto, uma gripe, o que é que interessa uma gripe, não é? Mas agora que estamos nesta situação de estado de emergência, que já se percebeu que não vão ser 15 dias, que vai ser mais tempo, as pessoas começam, como tu dizes, o medo, por um lado, pode ser um bom professor, não é? O que é importante, creio eu, as pessoas não entrarem em pânico. Mas se não têm medo, também não respeitam aquilo que é preciso fazer, não é? Tem que haver algum medo. Portanto, isto é sempre aqui uma linha muito tenue naquela que se cruza. Mas do que tu vês à tua volta, quer em Lisboa, onde vives, quer no Trabagal, onde passas muito tempo, portanto, e pelos sítios por onde viajas, eu sei que também tens andado muito pelo país na tua profissão. Como é que tu achas, como é que tu olhas como os portugueses estão a reagir a isto? E o que é que tu achas que pode acontecer nos próximos dias, semanas? Eu vou ser muito sincero, Patrícia. Eu estou muito surpreendido positivamente. Eu não esperava que o pessoal, com todos os excessos comportamentais, eu já vou ao papel higiênico, mas em termos, na parte comportamental e de respeito, eu estou muito surpreendido. Muito sinceramente, estou muito surpreendido. Ainda ontem eu tive uma entrevista e ainda ontem eu referia exatamente isso. Eu acho que o pior, portanto, a situação que está a acontecer em Itália, por um lado tiveram muito azar, porque foi lá que a coisa começou e descambou, em termos, portanto, inicialmente na Europa, mas foi por tudo aquilo que eu vi, vê-se demasiada coisa na televisão, vê-se muita coisa que temos que ter muitos filtros. Eu já, pronto, naturalmente, e tu com a tua experiência é exatamente igual, ou seja, nós já temos bastantes filtros nós próprios de dizer, parece-me que isto é um bocadinho exagerado, ou parece que esta pessoa que está a ser entrevistada não é bem por ali. Mas pondo todos os meus filtros, eu acho que houve um grande desleixo, um grande desvalorizar da situação na fase inicial. Acho que aquilo que nós fizemos, que também ao início, como tu disseste, desvalorizámos e brincámos todos, olha o corona, agora já estou com o corona, e então não vens, não estás com o corona, toda a gente fazia esta piada, Bruno, então, não é? E se ao início havia toda esta parte, é muito, eu acho que as pessoas sentiram medo, e como tu disseste, o medo às vezes é uma coisa,
é aquela linha que, até nem é mau que as pessoas tenham medo. Porque, de facto, acho que as pessoas, e aquelas mais céticas que continuamente desconsideraram e continuamente desvalorizaram e continuamente apelaram a que as pessoas vivessem uma vida normal, eu acho que, felizmente, as pessoas tiveram muito respeitinho e, sem dúvida nenhuma, que eu acho que isso vai ter um impacto muito importante naquilo que é o desenvolvimento da linha epidemiológica e da evolução tanto do próprio vírus. Eu não gosto de fazer, eu não sou matemático, atenção, mas se a coisa continuar como está, se nós tivermos de facto a ter digamos que este bom comportamento de um modo geral da maior parte da sociedade, eu acho que nós não teremos acho que não vai ser nem perto daquilo que está a acontecer em Espanha ou daquilo que está a acontecer em Itália. Eu acho que vai ser menor, agora, e vai ser talvez possivelmente mais rápido a debelar. Agora, sem dúvida nenhuma que temos agora todos nós, lá está. Ainda que os próximos dias serão muito complicados, porque vão aparecer muitos casos. Foram aqueles casos período de janela, claro que o período de janela da incubação do vírus que vai começar agora a aparecer. Portanto, nós vamos ter agora aqui talvez uns 10, 15 dias muito fortes, que são aqueles que já estavam e que não imaginavam ou que não imaginam que estão, ou que começam agora a imaginar que estão, com depois todos aqueles que estes entraram em contacto com e aqueles que infectaram. Portanto, nós vamos ter agora um períodozinho, talvez de 30 dias, em que nós vamos ter um crescimento bem forte nos próximos 15 dias, direi, e depois talvez a coisa comece a baixar. Agora, temos de continuar todos com este bom comportamento. Exato. E a diferença aqui para o lado é bastante, nem é preciso fecharmos a Itália. Se virmos que em Espanha já há mais de 1000 mortos, nós temos 5, é uma grande diferença, não é? Agora é óbvio que não vamos ficar pelos 5, infelizmente, mas é isso. Que não vamos entrar em pânico, não vamos pensar que se houver, porque é possível que vá haver algum caso aqui mais perto de nós, já começou a chegar aqui mais perto, mas se chegar, vamos agir com calma, vamos continuar recatados, vamos ter calma, não vamos aos supermercados ou às farmácias consumir, portanto, mais do que aquilo que nós precisamos, porque quando nós tiramos dos outros, se tivermos a causar, talvez estejamos a causar um problema às outras pessoas. Portanto, tenhamos calma e a única coisa que eu peço é que se nós queremos sair disto, é que para já que os 3 setores trabalhem em conjunto, o setor público, sem dúvida nenhuma, o setor privado, tanto a nível nacional como a nível regional, deve participar, deve ajudar, deve contribuir, e depois as associações, as organizações não governamentais e as próprias pessoas, a sociedade civil não organizada. Isto é uma luta que só vai poder ser travada e vencida se nós todos e todas estivermos juntos e ouvir a DGS. Nem sempre a DGS e nem sempre o Ministério da Saúde têm a forma talvez mais clara de comunicar as coisas, aquela coisa, vamos roubar a horta do vizinho. Naturalmente não vamos roubar a horta do vizinho, mas sem dúvida nenhuma, se tivermos a possibilidade de ter produtos locais e de comprar aos pequenos agricultores, sem dúvida nenhuma que isso será fantástico. A decisão de sair de Lisboa na semana passada e ir para o Tramagal, que é a tua terra, e onde tens casa e onde tens a tua família, com a tua mulher, a Lica, que é do Cazaquistão. Casaram-se aí no Tramagal há poucos meses. Tramagal, na casa dos meus avós. Exatamente. Portanto, isso aí é a vossa casa, tu também tens cães, etc. Mas essa decisão foi uma decisão
sabendo que numa altura de quarentena a qualidade de vida decresce muito, quer dizer, entre o teu apartamento de Lisboa e a casa do Tramagal não tinhas grandes dúvidas? Ou tem só a ver com a questão da casa ou também da comunidade à volta? Basicamente tudo o que tu disseste, ou seja, sem dúvida nenhuma que, como eu disse ao início, que a partir do momento em que eu percebi que isto iria tomar proporções grandes, primeiro em termos de segurança, sem dúvida nenhuma, que aqui estaria, em teoria, um bocadinho mais seguro, menos população, menos contacto de risco, menos exposição. Por outro lado, sem dúvida nenhuma que tem aqui duas coisas que para mim são fundamentais. A primeira é, de facto, a qualidade de vida e a qualidade, mesmo às próprias coisas básicas. Aqui muita gente tem hortas, aqui muita gente tem recursos que são naturais e que não ficarei dependente de uma grande cadeia dos supermercados para ir buscar uns vegetais ou qualquer coisa, porque neste momento a nutrição também é extremamente importante. E por outro lado, sem dúvida nenhuma, com a questão da comunidade, a questão de entreajuda, a questão das pessoas poderem se ajudar umas às outras. Ainda que eu tenha recebido, e foi uma coisa muito bonita, que uma das minhas vizinhas lá de Lisboa fez um grupo no Facebook a dizer: olha, vamos ajudar todos uns aos outros, desde pessoas de vários países. Foi uma coisa muito gira, mas eu sem dúvida nenhuma que a minha decisão de vir para cá, ainda que as pessoas ao início pensassem que a minha ideia era vir cá passar o fim de semana, eu sabia bem que sabia bem não, portanto, eu imaginaria que não seria o fim de semana. Pois, exato, pela tua experiência até também em termos profissionais e da tua experiência internacional. E diz-me uma coisa, e foste sempre bem recebido? Ninguém... Agora há algumas pessoas que começam a pensar: está a vir muita gente das cidades para o interior, isso pode ser perigoso. Sim. No teu caso não sentiste isso? É assim, eu não sou má pessoa, em princípio, e com alguma naturalidade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar no Facebook da minha terra, do Tramagal, e dizer: pessoal, primeiro que tudo, estou cá, estou disponível para ajudar aquilo que seja preciso, porque como eu não vi nenhuma comunicação de nenhuma entidade pública, não governamental ou privada para ajudar ou para se proporcionar a ajudar os outros, ainda que isso naturalmente aconteça, porque estamos a falar de uma comunidade, mas eu prontamente me disponibilizei. Meti o meu número de telefone, disse: alguém com dificuldades de mobilidade ou pessoas idosas, se precisarem de mim, estou à vontade para ir ao supermercado comprar aquilo que eu preciso, ou ir à farmácia, ou ir aquilo que seja. Felizmente, um dia depois, ou qualquer coisa assim, felizmente a Junta de Freguesia, portanto, organizou essa própria ajuda de uma forma um bocadinho mais formal. Portanto, sem dúvida nenhuma que eu aqui sou muito bem recebido, mas pronto, eu não sou daqueles calminhos que fica ali quietinho no meu sítio, mas gosto de participar. Eu acho que as pessoas, acho que todas as pessoas da minha comunidade, de Tramagal, de Abrantes, sabem que eu viajei por muitos sítios, trabalhei em muitos sítios, mas eu acho que toda a gente sabe que eu sou de Tramagal e toda a gente sabe que eu jamais eu direi que sou de Lisboa ou que Lisboa é a minha terra. Eu gosto muito de Lisboa, mas eu nunca saí do Tramagal. Eu sempre estive muito ativo nesta terra, em Abrantes da mesma forma, e sempre me disponibilizei quando estava fora para ajudar a ver projetos, para ajudar. Eu falei com presidentes das câmaras, falei com presidentes das juntas, falei com toda a gente, a dizer: o precisarem de mim, estão à vontade. Portanto, eu acho que as pessoas não me veem como um estranho ou como aquela pessoa que abandonou a terra e depois vem cá. Aquilo que eu e a minha banda, quando eu tinha uma banda há muitos anos atrás, aquilo que nós chamávamos as aves da ribação, vinham cá tipo naquelas épocas do Natal e não, eu venho cá aos fins de semana e esta é a minha terra. Exatamente. Muito bem. E a Lica está-se a sentir também na sua terra? Eu acho que sim, eu acho que
primeiro, portanto, ela é cantora, ela é compositora, lançou o seu álbum e quando ela começou a vir para cá, tipo, ela acho que imediatamente se apaixonou por esta região e quando nós estávamos a discutir inclusivamente a questão de onde é que fazemos o nosso primeiro videoclipe, aliás, o primeiro videoclipe dela, não é o nosso, o nosso, pronto, porque eu também ajudo na carreira dela, mas imediatamente nós dissemos, o Tejo é tão bonito, as paisagens desta região são tão bonitas, vamos gravar lá. Eu acho que ela aqui se sente muito bem, se sente muito confortável, ela gosta muito de natureza, gosta muito de caminhadas, e então, e gosta do espírito Tramagal, porque Tramagal acho que também a adotou um bocadinho, e tem sido aqueles que mais a têm, sempre que ela faz uma publicação no Facebook, o pessoal do Tramagal sente um bocadinho, que a Liga também é deles, e a própria Câmara Municipal de Abrantes e tudo isso, sempre demonstraram muita abertura para receber, portanto, eu acho que tem estado também a colaborar da maneira que pode, tocando todos os dias ao vivo para os seus fãs. É verdade. Em casa. Isto que em teoria isto era para ser apenas alguns dias e pronto, parece que a coisa vai continuar. Mas sim. Uma vez mais, obrigado Médio-Tejo por serem mais do que uma força viva na região, em todo o Médio-Tejo e a fazer um trabalho que é um trabalho, e desculpa-me, talvez eu dizer uma barbaridade, mas para mim é um trabalho fantasticamente político não no sentido de qualquer partidarice ou de qualquer interesse, mas político no sentido de que sem informação de qualidade nós nunca poderemos ter uma democracia verdadeiramente mais participativa. Eu acho que o Médio-Tejo tem feito um trabalho exemplar e eu não preciso de te dizer isso a ti, nem ao Mário, nem a todos os outros profissionais que trabalham, mas tem sido fundamental para que nós nos sintamos úteis e queiramos participar mais na sociedade. E isso, no meu ponto de vista, é algo que talvez não exista em muitos outros sítios. Eu acho que aquilo que o Médio-Tejo faz devia ser feito em todo o resto do país. E, portanto, obrigado, Médio-Tejo, por falarem comigo. E, uma vez mais, o que seja preciso para vocês, Médio-Tejo, como para qualquer entidade Médio-Tejo, eu estou cá. Trabalhei em emergências, trabalhei em tudo, posso ajudar. Não o farei tanto de forma profissional, porque eu tenho o meu emprego, mas tudo aquilo que for preciso para ajudar, para aconselhar em termos de protocolos de segurança, em termos de procedimentos, eu estou cá e para isso. Como sempre. Obrigada, Bruno. Uma boa. Obrigado. Bem, obrigada.